Mais um jogador do Porto eleito melhor da semana da Liga Portuguesa. Mais detalhes revelados sobre a contratação falhada do Ryan. O Porto já tem um alvo para ser o novo jogador mais bem pago do plantel. E novidades também na lista que o Porto entregou à UEFA para competir na Liga Europa. Mas vamos por partes. O William Gomes ganhou o prémio de melhor jogador da semana da Liga Portuguesa depois daquele golaço, daquela obra de arte. É que não foi só o golo, claro que foi o golo que abrilhantou e o prémio claramente é por causa disso, mas a própria exibição dele foi uma exibição muito irreverente. Como muita gente disse, comparando ao Hulk, foi realmente uma exibição a lembrar os tempos do Hulk. O pé esquerdo do lado direito, aquela facilidade de rematar, lembra muito. Também ele rematou muito e está a marcar esses grandes golos, porque claramente o Farioli quer que os jogadores rematem mais, que arrisquem mais. Isso tem acontecido com todos. Depois quem tem mais capacidade de remate, claro que faz aquelas obras de arte, que é do craque mesmo. Há imagens do William Gomes no aquecimento para esse jogo, já a treinar esse remate, ou seja, esse golo é treinado e portanto tem muito mérito aqui do treinador, mas claro também tem muita técnica do jogador. É aquela coisa, o treinador tem que facilitar o talento e não dificultar, e neste caso é um caso claro de sucesso. Grande exibição do William Gomes, grande exibição de toda a equipa, mas realmente esse golo é candidato a golo do ano, ainda estamos no início da época. O Borja Sainz tinha sido eleito na semana anterior, ou seja, o Porto domina estes prémios da Liga. Também foi justo essa entrega do prémio ao Borja Sainz, que marcou 2 golos ao Casa Pia. Não esquecer que o Borja Sainz continua a ser, para mim, o jogador mais goleador do Porto. Ele contra o Sporting acerta a bola no poste naquela primeira jogada, merecia golo. Já nas 2 jornadas anteriores, antes ao jogo com o Casa Pia, ele já tinha merecido marcar. Ele tem golo, ele já mostrou no Norwich que ele é esse extremo goleador. Ele faz-me lembrar o Lisandro. Como eu dizia no outro vídeo de rescaldo do jogo do Porto com o Sporting, é como se jogássemos com o Lisandro do lado esquerdo e o Hulk do lado direito. Claro que comparações é sempre complicado porque os jogadores são diferentes, mas faz lembrar realmente. E depois, tanto o William como o Borja Sainz aproveitaram muito bem o facto de ter o Luuk de Jong no meio, porque o Luuk de Jong é esse avançado que facilita muito a entrada dos extremos, que estão com o pé contrário. E como são 2 extremos que rematam muito, também por indicação do treinador, o Luuk de Jong facilita muito isso. Vamos ver quando o Samu voltar como é que vai ser, porque o Samu tem mais fome de golo, é um jogador mais forte fisicamente, que é mais de arrastar defesas, que é mais de ele próprio rematar. Claro que pode aumentar o poder de fogo e o número de remates, mas também pode dificultar um pouco essas jogadas, porque se vimos o William Gomes não marcou o golo à primeira, ele falhou 1 ou 2 remates antes. Até havia gente que comentava que ele foi um pouco egoísta, mas já fazia parte da estratégia, ele tentar esses remates. Ele tem muita facilidade a puxar a bola para o pé esquerdo, portanto prémio justo, assim como também foi justo para o Borja Sainz. E o Porto realmente com o início da época incrível, a limpar os prémios todos, impressionante, grande início da época do Porto, a fazer os adeptos sonhar. Notícia de hoje também, o Porto parece que já está há 2 semanas a tentar renovar com o Diogo Costa. O Diogo Costa parece que ficou um bocado na dúvida se renovava ou não. É natural, o mercado estava a ferver, havia muitas possibilidades em aberto ali. O próprio Porto punha a possibilidade, como eu já disse noutros vídeos, de vender o PP, o Rodrigo Mora ou o Diogo Costa e com esse encaixe financeiro reforçar a equipa com mais 2 ou 3 reforços. Há gente nos comentários que diz que preferia essa opção. Claro que também há gente que prefere que eles fiquem. Principalmente o Diogo Costa e o Rodrigo Mora são jogadores da casa, são jogadores que têm muita simpatia dos adeptos. O próprio Diogo Costa dizia numas declarações há uns anos, já não me lembro a que jornal era, que não se importava de terminar a carreira no Porto, que seria feliz à mesma, embora, claro, ele saiba que os jogadores de qualidade estão sempre sujeitos a ser vendidos. E este mercado de transferências foi realmente muito louco e podia ter acontecido. No entanto, o Diogo Costa ficou e agora o Porto quer renovar e quer tornar o Diogo Costa o jogador mais bem pago do plantel. Depois da saída do Gruitch, eu sinceramente, se o Gruitch era o jogador mais bem pago do plantel, então acho que o Diogo Costa merece muito mais. É um verdadeiro capitão. Eu não sou muito apologista do capitão ser guarda-redes, porque ele não consegue abranger toda a área do campo. Ontem vi alguém dizer que o Varela deveria ser o capitão do Porto, porque ele está com essa motivação e essa garra. O Varela é um bom candidato. No entanto, claro que o Diogo Costa é homem da casa, é diferente, mas é guarda-redes. No entanto, é o líder do balneário e o Porto tem um trunfo muito bom, que é voltar aos títulos, dedicar o título ao Jorge Costa, e isso motiva muito os jogadores da casa e vai com certeza mexer com o Diogo Costa. E agora que fecha o mercado europeu, a possibilidade que o Diogo Costa tinha mais forte é de ir para o Al Nassr, que vai com certeza fazer propostas, é o que dizem as notícias. No entanto, o Diogo Costa fica melhor no Porto. Vamos ver se ele aceita ser o jogador mais bem pago. O Porto também quer fazer aqui com que o Diogo Costa seja o jogador com mais jogos, que fique tipo uma bandeira do clube, uma espécie de símbolo do clube. O Diogo Costa não nega essa possibilidade, apesar de ele ter classe. Neste momento o Diogo Costa é o guarda-redes mais valioso do mundo, segundo o Transfer Market. Portanto, ele tem mercado. Não sei se fica no Porto para sempre, mas é um grande guarda-redes. É um dos melhores guarda-redes da história do Porto, já bateu a marca dos 200 jogos e a continuar assim, se ele aceitar renovar e cumprir as expectativas do Porto, vai se tornar um guarda-redes com mais jogos no Porto. E ele mostrou contra o Sporting o quão decisivo ele é. Além de ser um líder e jogador da casa, ele merece realmente esse título de jogador mais valioso do mundo. Aquela defesa que ele faz no remate de Luís Soares do Sporting, que ia dar o 2-2,
é uma defesa decisiva, o Diogo Costa mais uma vez decisivo, e agora vai jogar pela seleção. Ele também brilha muito pela seleção, como brilhou na Liga das Nações, está sempre a valorizar, é um grande ativo, esperemos que renove, eu acho que ele vai renovar, até porque a posição de guarda-redes tem esse problema, que é nem sempre é fácil mudar para um gigante, porque é uma posição de um único jogador. Neste momento a vaga está no Al-Nassr, já esteve no Galatasaray e no Aston Villa, mas realmente acho que ele está melhor no Porto do que nesses clubes, por muito dinheiro que eles tenham. E também eram clubes que não pagavam mais de 30 milhões. Há gente que acha, se virem nos comentários, que os 30 milhões seria um bom negócio. No entanto, acho que o Porto ganha muito mais inteiro do Diogo Costa, porque vai ser difícil substituir um guarda-redes com a classe dele. É verdade que o Cláudio Ramos fez um grande Mundial de Clubes, mas o Diogo Costa tem outro peso, eu acho. E há até quem acha, até como comentava aqui no vídeo anterior, há até quem acha que esta é a grande vitória do mercado, é manter o Diogo Costa e o Rodrigo Mora. Hoje também tivemos as declarações do Froholt a um jornal dinamarquês. Engraçado que o Froholt parece ser um jogador muito tímido. Ele diz que está a incomodar muito a fama que ele tem na cidade. Eu acho engraçado porque ele em campo não é nada tímido. Apesar que realmente é aquele low profile que não se envolve em muitas confusões. Ao contrário, por exemplo, do Varela e do Gabri Veiga, que são os guarda-costas dele. Realmente ele é um jogador um pouco silencioso nesse aspecto. E ele diz que anda de boné pela cidade para não ser reconhecido, porque toda a gente o para. Realmente as pessoas estão muito entusiasmadas. Foi uma grande surpresa. Eu acho que foi a grande contratação do Porto. Um jogador de apenas 19 anos, que preenche assim o meio campo. E ele no jogo com o Sporting foi o jogador que mais quilómetros correu. Ele correu, penso que 19 quilómetros. Se não foi 19 quilómetros, andou por aí. Também agora não tenho aqui as estatísticas. Se alguém tiver pode deixar nos comentários. Mas foi o jogador que mais correu no Clássico. É aquele jogador que quando eu vejo correr para o adversário, o próprio adversário já sabe que vai perder a bola. É impressionante a capacidade que ele tem de recuperar a bola e depois a capacidade que tem de chegar à frente. Ele já marcou 2 golos, mas eu acho que ele pode marcar muito mais. Também tem muita capacidade goleadora e como o Farioli quer que os jogadores rematem mais e apareçam muito na área, ele vai ter muita oportunidade para marcar, pode ser dos médios mais goleadores que o Porto tem, além de ser dos médios que mais equilibra defensivamente. É de facto um médio fantástico e eu acho que é a grande contratação da Liga Portuguesa este ano. Vamos ver, ainda estamos na 4ª jornada, mas a continuar assim a tendência é só melhorar. E ele diz também que foi muito bom ter vindo para o Porto, porque assim tem mais visibilidade para jogar na seleção dele. E ele está feliz no Porto, é o que interessa, está a jogar muito. E é como ele próprio diz, a fama que ele tem também é fruto de ter entrado muito bem no clube. Se ele tivesse jogado mal, não ia ter a fama que tem, isso também é verdade. Mas realmente, sair o Gruitch e entrar o Froholt, vejam a diferença entre um e outro, não tem nada a ver. O Porto realmente fez um mercado muito bom, muito bem preparado ao detalhe, e é engraçado perceber que este mercado começou em janeiro do ano passado, quando o Porto vende o Galeno e o Nico Gonzalez, que na altura eram os 2 principais jogadores da equipa, e que hoje olhamos para eles e nem sabemos, em princípio seriam titulares nesta equipa, talvez o Nico Gonzalez no lugar do Gabri Veiga, mas o Galeno no lugar talvez do Willian Gomes, mas é complicado, porque hoje olhamos e eles não seriam titulares de caras. Na altura foram perdas incríveis, mas o dinheiro que eles geraram fez com que tivéssemos este mercado incrível, com o Porto não perder dinheiro com este mercado preparado ao detalhe, com reforços incríveis, muito bom mercado do Porto. E é engraçado como começou em janeiro. O Porto conseguiu limpar a casa, livrou-se a maior parte dos excedentários que estavam na lista e ainda pode vir a ganhar 20 milhões de euros no total de opções de recompra e outros extras de negociações, de vendas. É impressionante. Consegue livrar-se de salários muito altos, como o do Gruitch. Consegue limpar a mentalidade. É como eu digo, há aqui muitos jogadores como o Zé Pedro e o Fábio Cardoso. São jogadores que eu gosto, defesas centrais, que têm essa raça e que jogam bem. São bons defesas. Mas conseguiu limpar essa mentalidade que já estava em muitos jogadores, que são muitos anos de altos e baixos, sem conseguir afirmar-se no clube. Dá para ver nas declarações dos jogadores que saem, todos eles muito agradecidos ao clube e à cidade, todos eles gostaram de estar aqui, todos valorizam muito os adeptos. É interessante como há essa ligação mesmo entre jogadores e adeptos, é uma imagem de marca do Porto. Todos se referem a esse ambiente incrível do Dragão. Até o próprio Bednarek, que recebeu o Kivior, uma das coisas que ele disse ao Kivior foi que espera que ele rapidamente perceba o quanto o clube é importante para os adeptos. Até o Bednarek já percebeu isso. O Kivior vai perceber também rápido. O Porto aqui também muito inteligente a colocar o Bednarek na integração com o Kivior. O Porto ontem lançava um vlog em que mostrava o Kivior e o Bednarek sempre juntos na chegada dele ao Porto. É importante ter um jogador realmente que faz essa adaptação. O Bednarek adaptou-se muito bem, sem nenhum jogador polaco, então agora o Kivior tem tudo para se adaptar também. Eu continuo com essa dúvida, se o Kivior vai ser central ou lateral. Talvez seja as duas coisas. Está-se a colocar essa dúvida também na seleção polaca. Parece que o lateral esquerdo também está em dúvida para o jogo e pode ser o Kivior lateral esquerdo. Enfim, vai continuar as dúvidas. Vai ser talvez o jogador polivalente que tanto joga no meio como na esquerda, conforme as circunstâncias. Por exemplo, neste momento com o Francisco Moura em baixo de forma, seria o Kivior lateral esquerdo. Talvez daqui a 2 semanas o Francisco Moura com a forma já recuperada, talvez o Kivior seja central. Enfim, acho que vai ter essas nuances e é como disse Farioli, vai haver tempo para todos jogarem porque o campeonato é muito longo, a época é longa, são muitos jogos
e com a intensidade que o Porto joga é preciso bons suplentes sempre prontos para entrar. O Porto que já entregou a lista para as competições europeias, para jogar na Liga Europa, e para mim a grande surpresa dessa lista é o Pedro Lima, que foi contratado, dizem, para a equipa B. No entanto, ele tem aqui possibilidade de jogar na equipa principal, principalmente por causa da lesão do Martim. Vai haver 2 jogos da Liga Europa, em princípio, em que o Martim ainda não vai estar apto, e o Pedro Lima é uma opção. Confesso que eu não conhecia o Pedro Lima, fui pesquisar, ele jogava no Sport Recife antes de ir para o Wolverhampton, o Chelsea estava muito interessado nele, parece que ele no Sport Recife era muito bom jogador, foi uma revelação, por isso que os clubes ingleses se interessaram tanto por ele. É um lateral muito ofensivo, goleador, faz assistências, é um jovem promissor. Atenção que o Alberto Costa também é muito ofensivo, agora o Alberto Costa é muito bom defensivamente também, talvez o Pedro Lima não tenha tanto essas características, mas parece ser uma boa opção, vamos ver. Para mim é uma surpresa esta inclusão do Pedro Lima. E assim se mostra também que o Porto tem opções, pode ir buscá-las à equipa B, para colmatar esses pequenos buracos que ficaram no plantel que não conseguiu reforçar. E eu diria que no meio campo é preciso sempre mais um médio que o Porto não tem, porque tem o suplente do Froholt, poderá ser o Eustáquio, o suplente do Varela, Pablo Rosário, agora o suplente do Gabri Veiga não há, poderá ser o Mora, mas se o Mora for o suplente do Gabri Veiga, então falta um extremo esquerdo, ou seja, há sempre ali um buraco que pode ser tapado pela equipa B. E por falar em buraco, o Porto esteve até à última, surgem agora detalhes dessa negociação, até à última para trazer o Ryan. Parece que o Ryan esteve mesmo para vir para o Porto, o problema eram as comissões muito altas que se pediam, acho que eram umas comissões de 4 milhões para um jogador que custava 8, portanto eram muito altas, e o Porto tentou baixar, não conseguiu, e foi precisamente por isso que não chegou o tal extremo que todos estávamos à espera. Se virem os comentários do dia da segunda-feira em que fechou o mercado de transferências, toda a gente comentava que faltava o extremo e o médio. O médio foi por outros motivos que não chegou, foi porque o Porto não encontrou um médio que satisfizesse as exigências do Farioli pelos valores que queria gastar. O Porto tinha dito que contrataria o Kenneth Taylor ou um jogador de calibre semelhante se vendesse um desses três, Diogo Costa, Rodrigo Moura ou PP, por um valor muito alto. Como não vendeu, não quis desequilibrar as finanças e não contratou esse médio. Tenho o Tomás Pérez na equipa B, vamos ver, tem outras opções, claro que não são as melhores, e também chegou a pôr a hipótese de ficar com o Gruitch. Eu, no vídeo de ontem, o título que dizia que um jogador do Porto saiu era o Gruitch, muita gente não entendeu, mas é precisamente isso, o Porto pensava que o Gruitch ia ficar e acabou por aceitar que pelo menos até janeiro ia ficar o Gruitch como esse suplente do meio campo, mas depois o Gruitch sai e fica ali a faltar uma vaga, que não é assim tão grave. Eu já disse que até o Kivior pode fazer o número 6, ou pode ir à equipa B, e contanto que não haja muitas lesões, o meio campo titular está ali forte e tem o Eustáquio para qualquer eventualidade, e o Pablo Rosário também. Aliás, eu acho que o Pablo Rosário já passou à frente do Eustáquio, como ficou provado contra o Sporting, em que ele entra poucos dias depois de chegar ao Porto e já entra com toda a intensidade e joga bem, e a número 8, que nem era a posição que apontavam ele de início. Portanto, o meio campo, o Eustáquio e o Pablo Rosário vão ser ali os dois bombeiros do meio campo. E se tudo correr bem, vai chegar. Claro que falta ali um, mas pode ser que consiga. Até porque o Rodrigo Moura pode também fazer esse lugar de meio campo. E eu ainda acho que o Rodrigo Moura vai brilhar mais como extremo esquerdo. O Borja Sainz, acho difícil aguentar a época inteira na intensidade que está, sem descansar alguns jogos. Mas pronto, o Rodrigo Moura pode também fazer esse lado esquerdo do meio campo e deslocar-se para extremo ou para segundo avançado durante o jogo, em situações ofensivas, um pouco como o Gabri Veiga faz, só que com outra qualidade técnica, com outras características. Tivemos ontem também a homenagem ao Jorge Costa, que o Vilas Boas voltou a falar sobre ele, e foi interessante retirar das palavras do Vilas Boas, muito emocionado, que o Porto quer dedicar o título ao Jorge Costa. Esse assunto não vai ser esquecido. É uma das grandes forças de motivação deste plantel, dedicar o título a uma pessoa que ajudou muito a construir este plantel, o próprio Vilas Boas o disse. Portanto, é uma das forças deste Porto, é a motivação, a intensidade, o querer compensar essas épocas menos boas também. É uma equipa muito motivada e que tem então estas 2 semanas das seleções para recuperar e para melhorar, para aumentar os índices, embora sem os internacionais, mas ainda com alguns titulares. Agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham dessa proposta de renovação ao Diogo Costa? Acham que ele deve ficar ou deve sair, deve recusar e sair no fim da época? O que é que vocês acham sobre o Porto não ter avançado para a contratação do Ryan? Segundo notícias de hoje, por essa tal comissão muito alta que era pedida. Se vocês acham que o facto do Porto não ter contratado outro médio vai fazer diferença no decorrer da época? Qual é que vocês acham que foi o maior negócio que o Porto fez neste mercado de transferências, que foram muitos? Se vocês acham justo o prémio atribuído ao William Gomes de jogador da semana? Se vocês acreditam que o Pedro Lima pode ser útil na equipa A ou se acham que vai apenas jogar pela equipa B? Já agora, qual é o jogador da equipa B que vocês acham que no decorrer da época vai conseguir integrar-se e subir para a equipa A? Já sabem, deixem os vossos comentários, eu leio sempre todos. Muito obrigado por assistirem. Não se esqueçam de deixar o like, subscrevam o canal se ainda não subscreveram. Um abraço a todos e até amanhã.